Olá, chegou a hora da gente resolver algumas questões sobre a aula anterior, em especial, demonstrando o fundamento dessas questões que apareceram na prova de 2019 e ampliando também algumas questões para que caso elas possam aparecer, melhor dizendo, a gente possa acertar essas questões, né? Vendo também o que é que não caiu, o que é que caiu e que possa se repetir, como é que isso pode se repetir, né? Porque tem algumas questões que podem cair o mesmo tema, só que como mudou de lá para cá, é como se fosse uma nova questão, digamos assim. Então, por exemplo, a população não é a mesma de 2019 ou 18, como caiu na prova anterior, né? Então é bom a gente ver como é que isso apareceu para caso caia novamente a gente não ser pego de surpresa. E nós vamos continuar aqui ainda nesse tópico, é a última aula desse tópico. Na próxima a gente já vai entrar num novo tópico, certo? Sobre em especial aqui os aspectos geográficos, econômicos e sociais. Então, na prova passada de 2019, caiu uma questão sobre a localização geográfica. Eu falei isso na aula passada, que é super comum a URCA cobrar essa localização, né? E de cara, e aí pede para marcar a opção correta. Lembrem, é sempre bom marcar. De cara, né, já vai aqui apresentar para a gente a opção correta, como a gente viu na aula anterior, que está localizada na mesorregião. Perceba que a expressão que apareceu aqui foi mesorregião, mesorregião sul cearense. Cuidado, que às vezes pode aparecer, por exemplo, alguma denominação aqui como centro, sul, centro cearense, né? Que, salvo engano, é aquela região ali de Vaz Alegre, Iguatu, por ali, né? Não, nós estamos localizados aqui no extremo sul do estado do Ceará, já fazendo divisa praticamente aqui com o Pernambuco, né? Praticamente não, com o Pernambuco, né? Lembram lá que o Brejo faz divisa a sul, né, com Jati e o estado do Pernambuco? Depois eu vou trazer aqui, como eu expliquei na aula passada, né? Então a correta aqui já seria a letra A, mas quando você analisa as outras alternativas, perceba que são absurdo. Região centro-meridional, então pode aparecer essas expressões centro-meridional, maciço de Baturité, né? Que não faz parte, inclusive, da nossa composição aqui, localizado na região norte do Ceará. Ora, nós estamos no sul, no extremo sul, como é que nós estamos a norte do Ceará? Né? Maciço do Araripe, então tentam colocar algumas palavras como Araripe para confundir com Chapada do Araripe, né? Que é de uma formação inclusive geológica diferente, que é de rocha sedimentar, e aqui eles colocaram maciço, que é de uma outra composição, né? Cristalina, enfim. Então tem essas pegadinhas assim. Região centro-oeste do Ceará, zona fisiográfica do Vale do Acaraú, outra área aqui do Ceará, que não a nossa. Sul do Ceará, ok, na zona fisiográfica do Parnaíba, então misturaram aqui a região do Parnaíba, a região do meio norte ali, enfim. Então sobra para a gente mesmo a letra A, logo de cara. Mas cuidado, se você vê uma letra A muito parecida, muito de cara, muito afeição, analisa as outras, que pode ser uma pegadinha, que não é nesse caso aqui, né? Outra questão também da prova de 2019, que é a mesma pergunta, só que perceba de forma diferente, porque geralmente cai um mesmo tema para provas de níveis diferentes, certo? Só que a questão ela é cobrada de uma forma diferente. Professor, tem algum problema eu resolver? Eu até já falei sobre isso. Resolver, eu vou fazer para nível médio. Tem problema eu resolver sobre nível fundamental? Não, tem não. Fazer para superior, eu posso resolver uma questão de fundamental? Pode. Eu até falei na aula anterior que tem algumas questões que caem para ensino fundamental, como foi um caso de uma questão aqui que eu vou trabalhar depois sobre hidrografia. É uma questão que poderia cair numa prova para superior ou para médio e caiu para fundamental, né? Então não tem essa diferença assim, ok? Marque a alternativa correta. Percebam que a maior parte das alternativas que pedem para marcar é a correta, mas olhem sempre isso daqui, porque pode pedir a incorreta, pode pedir a errada, e aí você se atabalhoar com isso.
para a localização geográfica, né? E aí eles colocam aqui, ó, olha a pegadinha logo de cara, mesorregião, aí você já vai e marca essa, e não lê meio norte, né? Que tá errado, não é meio norte. Aí mesorregião, todas têm mesorregião, 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 mesorregião. O que vai diferenciar apenas aqui a correta é sul cearense, certo? Então, a letra B. Então, leiam as alternativas, todas elas, para que você possa ter essa certeza. Olha aqui o fundamento da questão que eu trouxe na aula passada. Lembra que eu falei na aula anterior? Se você não assistiu à aula anterior, né, território aqui tem a ver também com a localização, com o recorte, né, territorial. E aí, olha aqui, ó, mesorregião sul cearense. Só que eu falei para vocês, num detalhe interessante, que no IBGE, desde 2017, eles estão usando uma denominação para, em especial, o que a gente chama de hierarquia urbana na geografia, que é essa divisão nova aqui, ó, de região intermediária e região imediata. A região intermediária nossa é Juazeiro do Norte, que é a cidade mais importante do Cariri, a maior população, maior PIB, serviços, infraestrutura, aparelhos, né, equipamentos urbanos como aeroporto e por aí se vai, hospital, regional e por aí se vai. Então a região intermediária é Juazeiro do Norte. E a região imediata é Brejo Santo, que compõe aí, salvo engano, 8 municípios, né, que pega Jati, pega Milagres, pega Mauriti, né, Abaiara e por aí se vai, né? E a mesorregião sul cearense e microrregião Brejo Santo. Se cair essa questão sobre esse mesmo tema, em vez de perguntar a mesorregião, perguntar qual é a região intermediária e qual a região imediata ou a microrregião, você já fica sabendo a partir desse esquemazinho que eu coloquei aqui, certo? Sobre os municípios limítrofes. Lembra que eu explorei isso também na aula anterior? Os municípios limítrofes de Brejo Santo. Isso é super comum também, cair na urca, né? E quando eles cobram, eles pedem os pontos, se está a norte, sul, leste ou oeste, ok? Eles simplesmente não costumam perguntar apenas os municípios que fazem limite, né? Que são fronteira, digamos assim. Mas também pergunta a localização, ou seja, a norte a gente se encontra Missão Velha, Abaiara e Milagres, a sul está Jati e estado do Pernambuco. É interessante que o estado de Pernambuco não é município, né? Mas eles consideram, digamos assim. E a leste está Mauriti e oeste Porteira. Ok, essa daqui é a resposta correta, eu já adianto para vocês. Professor, vamos supor que eu não saiba a posição. Eu esqueci se está norte, se está sul, se está leste, está oeste. Eu esqueci disso. Teria uma outra técnica para resolver uma questão como essa? Se você souber os municípios, as localidades, teria sim. Porque você vem para a letra B, preste atenção, ó. Na letra B aqui, ó, tá Crato. E você sabe que Crato não faz, tá certo? Também tá Juazeiro do Norte. E você sabe que tanto Crato como Juazeiro do Norte não faz limite com Brejo Santo. Na letra C vai aparecer aqui Barro. Então o Barro não faz parte, certo? Na letra D aparece mais uma vez o Crato. Você já sabe que Crato não faz parte. Aparece Russas aqui também, ó, que não faz parte. Na letra E aparece Penaforte. Aparece o estado da Paraíba, certo? Então percebam que se cair uma questão dessa novamente, é claro, o ideal é que vocês saibam direitinho. Norte, Missão Velha, Abaiara e Milagres. Sul, Jati, estado de Pernambuco. Leste, Mauriti e oeste, Porteiras. Mas se você não souber os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, né? Aqui esses municípios estão fazendo limite. Se você usar essa outra estratégia, sabendo dos municípios, das localidades, já seria muito importante e muito interessante. E aqui eu coloquei o fundamento que eu expliquei na aula passada.
Lembra até que eu falei nessa polêmicazinha, digamos assim, né, numa divisão que existe entre o IPES, que é um órgão, né, oficial do estado do Ceará, e a URCA, né? Então aqui, por exemplo, você sabe que a URCA considera, como eu peguei nessa outra questão aqui, ó, essas localidades que fazem limite, por exemplo, aqui, que estão na letra A. Tanto é que eu peguei essas informações aqui dessa questão anterior que eu resolvi, porque já caiu numa prova da URCA, né? Eles já consideraram, digamos assim, né? E aí você pode marcar o Norte, Missão Velha, Abaiara e Milagres. Sul, Jati, Estado do Pernambuco. Leste, Mauriti e Oeste, Porteira. Até coloquei um mapazinho aqui, ó, e fiz aquela divisão. Norte, Sul, Leste e Oeste. Para você identificar. Olha aqui o Leste, Mauriti, Norte, Milagres, Abaiara e Missão Velha. Oeste, Porteiras, Sul, Jati e o estado do Pernambuco, certo? Então, fique de olho nisso aí que é muito importante. Segundo dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, lembra que eu falei bastante do IBGE na aula passada, que é uma fonte recorrente quando se trata, por exemplo, sobre população, né, de Brejo Santo. E olha só aqui a população estatística para 2018. Quando foi que aconteceu a prova? A última? Não foi em 2019? E eles já perguntaram qual a população do ano anterior, 2018. Então veja que interessante, nós estamos em 2025 e eles podem perguntar sobre a população de 2024, a estimada, como eu expliquei na aula passada, e daqui a pouco eu vou retomar esse fundamento aqui. E aí mais uma vez peço para você marcar a correta, né? Letra A. Brejo Santo tem a população estimada em menos de 30 mil habitantes. Se você tiver uma noção básica, você já descarta completamente essa opção aqui, né? O que coloca o município em quinto lugar na microrregião, na verdade, Brejo Santo é o primeiro lugar da microrregião, já nessa época aqui e hoje também. Qual é a microrregião de Brejo Santo? É Brejo Santo. Brejo Santo é o município mais populoso, né, da sua microrregião. Mais populoso que Jati, mais populoso que Milagres, mais populoso que Mauriti, mais populoso que Abaiara, né? Então, Brejo Santo tem a população estimada em 49 mil, estimada, ó, população estimada em 49.109 pessoas, né? Vamos para a letra C. Por se constituir em grande polo de turismo religioso, o município não teve a sua população estimada pelo IBGE? Como não teve? Não tem nada a ver, né? Não existe esse município que o IBGE não faça essa conta, esse cálculo aqui. Não depende desses fatores, turismo religioso, né? Ó, Juazeiro, por exemplo, é uma cidade que tem turismo religioso bastante forte e se tem essa contagem também lá, essa estimativa. Letra D. Devido à sua formação geográfica espacial, a população de Brejo Santense, olha só como foi que apareceu aqui Brejo Santense. Lembra daquela polêmica na aula anterior em que eu falei que o gentílico pode aparecer Brejo Santense junto e com hífen? Então aqui apareceu com hífen. Então perceba que essa expressão, como está no IBGE, lembra como eu falei? Né? Só que no IPES está junto, está sem hífen. E aqui apareceu em 2018, certo? Com hífen. Então a expressão com hífen ela é mais recorrente nesses órgãos, em alguns órgãos oficiais. Apresenta um perfil de grande densidade demográfica, o que coloca o município em primeiro lugar? Não, não é em primeiro lugar. Tem outros municípios que têm uma maior densidade demográfica do que o Brejo. Com um perfil de economia totalmente voltado para a agroindústria, a gente viu na aula anterior, né, que a agricultura, o setor primário é muito importante, viu lá a produção de grãos, trouxe até aquele quadro lá que eu achei no IPES, né? Então vai ser a letra B, porque em 2018 a população estimada era 49.109 pessoas, ok? Caiu uma outra questão também perguntando isso, só que de uma forma mais seca, né? E a resposta, como eu já dei na letra na anterior, vai ser
essa daqui. Agora, olha só o enunciado. De acordo com o IBGE, né, a população estimada. Perceba que na aula anterior, eu vou trazer o fundamento aqui agora, eu trouxe tanto isso daqui, ó, eu trouxe tanto a população, né, do censo, do último censo, no nosso caso 2022, caso eles perguntem qual a população de acordo com o censo de 2022. E se eles perguntarem a estimada para 2024, aí você vai marcar 53.778. Se perguntar a população de acordo com o censo de 2022, a contagem que aconteceu em 2022, 51.090, tá certo? Aí aqui eu coloquei uma outra questão que tem uma relação também com população, que apareceu na prova anterior, que é uma relação que é feita entre o número de habitantes e uma proporção para o número de vereadores. Porque o número de vereadores aqui é determinado por uma lei que existe, uma regra que existe, de acordo com a população, né? Então, em 2018, como a população de Brejo estava na casa de 49.000 habitantes, o número seria esse daqui, ó. De acordo com a regra, o gabarito seria esse daqui, 13 vereadores, o que não é mais hoje em dia. Se cair perguntando essa mesma questão aqui, o fundamento dela já vai ser outro. Olha só o que foi que eu trouxe aqui, ó. Esse quadro aqui lá na agência da Câmara, né? Em que eu peguei aqui, mostra pra gente uma relação entre os habitantes e o número de vereadores. Por exemplo, se o município tiver até 15.000 habitantes, ele vai ter 9 vereadores. Um exemplo para a gente bem facinho aqui, o Jati. O Jati tem até 15.000 habitantes, salvo engano, são 8, na casa de 8.000 habitantes lá. Então lá se elegeram agora, em 2024, 9 vereadores. Tá certo? Em 2018, o Brejo se encaixaria aqui, ó, entre 30.000 e 50.000 habitantes, que se tinha 13 vereadores, certo? Não tinha 49.000? 49.000 é alguma coisa, então está entre 30.000 e 50.000. Hoje, como nós já passamos dos 50.000 e estamos entre 50.000, né? O Brejo hoje está aqui, a população, entre 50.000 e 80.000. Eita, desculpa aí, escorregou aqui o negócio. Nós temos o que hoje? 15 vereadores. Se elegeram agora, em 2024, né? 15 vereadores para trabalhar bastante aí para o nosso município, ok? Certo? 15 vereadores. Se cair essa questão novamente, nós tivemos eleição agora no fim de 2024, o concurso vai ser agora no começo de 2025, então tem uma chance boa, certo? Então se atenham, eu trouxe isso aí para vocês que isso pode ajudar, ok? Aí aqui eu coloquei o fundamento, né? Se cair perguntando censo 2022, 51.090. Se cair perguntando qual a estimativa do IBGE para 2024, 53.778. E aqui eu coloquei também a densidade demográfica, de acordo com um e outro. E aquela polêmicazinha que eu trouxe na aula passada sobre o gentílico, né? De que o IBGE coloca assim, ó, Brejo Santense com hífen. E o IPES, por exemplo, traz Brejo Santense junto. Aí você vai olhar um monte de lugar. Mas vejam que a URC em 2019, como eu marquei na questão aqui, ó, caiu Brejo Santense com hífen, né? Na prova de 2019, certo? Com hífen aqui, ó. Então parece ser a opção assim mais utilizada, digamos. Uma questão agora, ó, pessoal, essa questão aqui caiu na prova de fundamental no concurso passado. Vai que ela aparece agora na prova de média superior, ou se repete no fundamental, falando sobre o quê? Sobre hidrografia, né? Que é o estudo sobre a disposição, distribuição das águas na superfície e recursos hídricos do município. Hidrografia e recursos hídricos. É correto, mais uma vez pedindo a correta, para você achar a resposta certa. Aí a letra A diz: o município não se encontra localizado em nenhuma bacia hidrográfica, não existe isso. As localidades elas são mais ou menos banhadas por águas, por rios, por afluentes e por aí se vai, córregos, tá certo? Então você já descarta de cara aqui, porque eu enfatizei isso na aula passada. Letra B: o município está localizado na bacia hidrográfica do rio Coreaú,
principal afluente do rio Parnaíba? Não. Está misturando aqui as regiões e os rios também que correm em outras áreas, inclusive em outros estados também. Letra C. O município está localizado na bacia hidrográfica do Rio Salgado. Vimos isso na aula passada. Bacia do Salgado, do Rio Salgado, afluente do Rio Jaguaribe, principal afluente do Rio Jaguaribe. Falei isso na aula passada. Tendo ainda riachos do Bálsamo, Genipapeiro e Poços. Brejo Santo conta também com açude do Atalho, né? Então, essa daqui parece ser a alternativa adequada, correta. Letra D. O município está localizado na bacia hidrográfica do rio Parnaíba, afluente do Acaraú? Não, também está misturando aqui. Brejo não tem relação com essas bacias hidrográficas e com esses rios aqui. Letra E. O município está localizado na bacia hidrográfica do rio Batateiras? Não, rio Batateiras lá do Crato, né? Principal afluente do Coreaú? Não. E conta ainda com açude dos Carneiros? Não, é açude do Atalho. Então a letra C aqui, né, é a resposta mais adequada. E aqui eu trouxe o fundamento, né? Olha aqui, ó, bacia do Salgado ou do Rio Salgado, que é o principal afluente do Rio Jaguaribe. Mas vamos supor que pergunte, por exemplo, sobre vegetação. Vamos supor que pergunte, por exemplo, sobre o clima. Aqui eu trouxe os dois climas. Desculpa. A pluviometria, né, em milímetros, que é a quantidade de chuva anual na casa de 895, 900 milímetros. Temperatura média, o período chuvoso, né? E essas informações são importantes. E aqui eu trouxe na aula passada também esse slide falando sobre a hidrografia, falando, por exemplo, sobre o principal afluente, que é o Riacho dos Porcos, que inclusive tem a ver com o processo de ocupação, de povoamento, de estabelecimento das primeiras comunidades, né? Aqui em Brejo Santo, dos primeiros povos, dos primeiros habitantes, os indígenas, certo? Então, é o afluente. Lembra que eu falei que eu tirei isso daqui de uma questão da URCA? Pois é, eu tirei isso daqui de uma questão da URCA. Então, é aí onde você aprende com a questão, né? Essa era a informação que vinha no enunciado da questão, né? Então, é a informação verdadeira. Riacho dos Porcos, inteiramente localizado no Cariri cearense, nasce no Chopé da Chapada do Araripe, no município de Porteiras, e abastece o açude do Atalho, que está entre Brejo Santo e Jati. E aí eu trouxe também aqui uma informação sobre o açude do Atalho, certo? Ó, que teve sua conclusão em 1991, construído sobre as águas do Riacho dos Porcos, que tem uma capacidade aqui gigantesca, é um dos grandes açudes, né, da região aqui e do estado do Ceará também. Eu já vi na faculdade, a época de aulas de hidrografia, de hidrologia, comentar sobre o açude do Atalho. Na época eu não sabia nem da sua importância, como hoje em dia se conhece, né? Então, as informações são muito importantes. Outra questão que caiu também no concurso passado e que poderia soar como um aspecto é em relação, perguntava a estrada que atravessa a cidade de Brejo Santo. Essa é muito fácil, assim, é aquela informação que é bem de conhecimento geral mesmo, digamos assim, né? Que é a famosa BR-116, né? E aqui eu coloquei as principais vias de acesso para complementar essa pergunta, caso caia isso aí mais uma vez e você memorize aí essas BRs, essa CE também, caiu BR se cair CE, né? Então, é uma informação que pode ajudar na hora de aparecer uma questão aí. Então é isso aí, pessoal. É muito importante a gente resolver essas questões, né, e ver também esses fundamentos, porque você sabe quais questões caíram, quais não caíram, o que é que pode cair, se cair, se repetindo, como é que pode ser diferente, como em relação à população, por exemplo, certo? O número de vereadores e coisas assim. Então é isso aí, até uma próxima.